Pessoal, bom dia a todos. Eu acho que agora deu certo, né? Estou vendo que vocês estão conseguindo entrar aqui na reunião. Vamos lá, vamos começar então a aula de hoje. Só pegar, abrir meu livro aqui para a gente poder começar então. Só um minuto. Vamos lá então, pessoal. Lembrando que essa aula está sendo gravada, tá? Eu vou compartilhar aqui o meu caderno com vocês para a gente poder então fazer as atividades que eu passei ontem sobre a questão de cálculo de volume por um sólido de revolução. Deixa eu compartilhar aqui. Muito bem, se tudo correr bem, se a internet permitir, vocês estão vendo o meu caderno, né? E a gente vai então pegar e fazer essas contas que foram passadas. Lembrando, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone, ou pode pegar e digitar, eu vou ativar o bate-papo aqui do lado. Então tem duas maneiras, ou pelo microfone ou pelo bate-papo aqui. Às vezes sou meio lerdo para ver o bate-papo, mas não é por maldade, é por dislexia mesmo. Vamos lá. Pessoal, o que eu passei para vocês na última aula, então, foi da página 408 e 409. Da 408, eu passei o número 1, que é aquele que a gente vai fazer agora. Lembrando que a aula de hoje é de cálculo 2, e hoje é qual dia? 29 de abril. Do 2021. Amanhã é fim de mês. Pessoal, depois dessa informação que amanhã é fim de mês, vamos começar então a nossa aula aqui. A gente vai calcular então o volume gerado pela seguinte função a partir de uma revolução. Lembra que a palavra revolução aqui significa fazer uma rotação, fazer um giro, né? Fazer uma revolução é fazer um giro em torno de alguma coisa. No caso aqui vai ser em torno do eixo X. Deixa eu desenhar a função que foi dada aqui para a gente, para ficar mais fácil para explicar. Temos isso aqui. Aqui vou colocar um 2 aqui, aqui vou colocar um 4 aqui em cima. Vou respeitar a escala, não, vou colocar esse 4 aqui. Então, pessoal, o que acontece? A gente acaba tendo essa função aqui, ó, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Onde vai de menos 1, que importa para a gente aqui, ele vai de menos 1 até 2 aqui. Então, essa região aqui, que eu vou destacar de lápis, vou pintar ela aqui, ó, rachurada aqui de lápis, é a região que vai fazer um giro em torno do eixo X. Se você fizer um giro aqui em torno do eixo X, qual vai ser a ideia, qual é a figura que será formada aqui, né? Qual vai ser o sólido que será formado aqui? A ideia é o seguinte, se eu fizer o giro, igual eu falei para vocês aqui em torno do eixo X, a gente acaba tendo então uma função com a seguinte estética. Vai ter uma parte que vai ser simétrica aqui, né? Uma parte espelhada aqui. Vou fazer isso aqui. E acaba gerando, então, essa figura aqui, ó. Uma figura assim. Uma figura assim. É como se fosse essa figurinha aqui. Então, essa parte gira e gera um sólido com essa estética aqui, né? Seria essa a estética aqui. Parece uma boca, né? De espingarda antiga, né, que a gente vê muito em desenho. Então, as espingardas antigas que a gente vê em desenho tem uma boca mais ou menos assim. Enfim, lembrando que isso aqui, na verdade, é um sólido, ou seja, é uma coisa maciça. Não tem buraco, não tem furo nenhum. O que o livro pede para a gente fazer aqui, né, o que o exercício pede para a gente fazer,
é calcular qual que é o volume desse sólido feito a partir da revolução dessa função aqui, que eu acabei esquecendo aqui de escrever. É meio de x ao quadrado mais 2. Então, a função em questão é essa. Então, o que vamos fazer aqui é calcular uma integral. Lembra que a fórmula é essa aqui, ó. O volume é igual à integral de A até B, de π, f de x ao quadrado, dx. Essa fórmula aqui dá para deduzir ela em detalhes. Eu optei por não fazer isso, mas é uma fórmula que o livro, inclusive, deduz em detalhes. Se alguém tiver interesse, é só dar uma olhadinha aí. Enfim. Então, vai ficar a integral de menos 1 até 2, de menos 1 até 2, de quem? De π, vezes a função aqui, então. Elevado ao quadrado dx assim. Aí, pessoal, a gente vai ter que dar uma trabalhada nessa integral aqui. Mas é uma integral relativamente simples para trabalhar. Por quê? Esse π que está aqui multiplicando, ele pode ser jogado aqui para frente, sem perda de generalidade. Aqui eu vou desenvolver, pessoal. 1 sobre 2x ao quadrado, desenvolvendo, vai dar um x à quarta sobre 2 ao quadrado, que é 4. É um produto notável, tá? É o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó. 2 vezes 1 sobre 2, dá para cortar o 2 sobre 2, sobra só o x ao quadrado. X ao quadrado vezes 2 vai dar 2x ao quadrado aqui. Mais o quadrado aqui do segundo termo. 2 ao quadrado aqui é 4. Dx. Então, o que foi feito aqui para quem se perdeu foi essa continha aqui, ó. Eu tinha como se esse valor aqui faz a vez do A, esse outro aqui faz a vez do B, né? E o que foi trabalhado aqui foi o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui no cantinho. Foi trabalhado assim, se eu tenho A mais B elevado ao quadrado, isso é A ao quadrado, 2AB mais B ao quadrado assim. Nessa situação, ficou 1 sobre 2x ao quadrado, ó, 1 ao quadrado é 1, pode ser suprimido. 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado elevado ao quadrado vai dar x à quarta. Depois, 2 vezes 1 meio vai dar 2 sobre 2, que é 1. Vai sobrar só o x ao quadrado. Vezes 2, está aqui. Mais 2 ao quadrado. Alguém, pessoal, quer fazer alguma ponderação sobre isso? Ninguém? Beleza, qualquer coisa, podem abrir o microfone, tá? Podem ficar à vontade aí para fazer as ponderações que acharem necessárias. Está aqui é para tentar explicar o melhor possível. Muito bem. Logo teremos π. Aqui, pessoal, se eu fizer x à quarta sobre 4 calculando a integral, esse 4 aqui eu posso deixar ele quieto aqui no canto para não atrapalhar. A integral de x à quarta é x à quinta sobre 5, mais 2x ao cubo sobre 3, mais 4x. Então, essa continha aqui vai ficar um x à quinta, 4 vezes 5 é 20, 2 sobre 3x ao cubo e 4x. Vamos substituir, então. 2 à quinta sobre 20, 2 terços de 2 ao cubo, 4 vezes 2, menos, pelo teorema fundamental do cálculo, 1 à quinta sobre 20, desculpem, mais 2 terços de menos 1 elevado ao cubo aqui, mais 4 vezes menos 1. Só efetuar essa continha agora, gente, ó. 2 à quinta é 32.
2 ao cubo é 8. 8 vezes 2 é 16. 2 vezes 4 é 8. Menos. Menos 1 aqui, então menos 1. Com esse menos dá mais. Menos 1 ao cubo é menos 1. Vai ficar 2/3 negativo, porque esse menos aqui fica mais. E menos 4, com esse menos dá mais 4, então. A gente acaba chegando nessa conta aí. E para resolver essa conta, eu vou lançar a mão da calculadora aqui para nos auxiliar aqui. Aí fica fácil, né? Ela faz a conta com frações para a gente. Então, 32 dividido por 20, mais 16 dividido por 3, mais 8, mais 1 dividido por 20, mais 2 dividido por 3 e mais 4. Que dá esse número aqui, que pode ser colocado em decimal ou em fração, é a mesma coisa. E se eu quiser transformar isso aqui num valor assim, sem o π, é só multiplicar pelo π. Então, vou multiplicar aqui direto, vezes π, que dá 61,73 aproximadamente. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal, sobre isso? Wilson, O pessoal já pode falar. no caso, se eu for querer colocar a unidade, vai depender da função em si, né? Das unidades da função, a Isso, unidade do isso. volume. Exatamente. Por exemplo, se eu medisse isso aqui em centímetros, se eu tivesse medido em centímetros, aí, consequentemente, que seria centímetros cúbicos. Ok. Ok? Beleza? Muito bem. Se alguém mais quiser perguntar alguma coisa, pessoal, fique à vontade, senão eu vou fazer a próxima questão. Vamos para a próxima que eu passei, então, que foi o exercício número 4. Da página aqui, né, é o número 4, nesse caso a página mudou. É a página 409. Muito bem, caríssimos. Olha só, eu vou fazer o desenho, que aí com o desenho fica mais fácil para explicar aqui nesse caso. E aqui tem, na verdade, uma ponderação a mais para fazer, que eu acabei não falando para vocês na última aula, que eu deveria ter falado. Que é o seguinte, quer ver? Eu acho que, se eu não estou enganado, até o Tiago perguntou alguma coisa nesse sentido, e se foi isso, eu não entendi a pergunta, mas vamos lá. Aqui eu tenho duas funções. Tem uma função um pouco maior, que passa aqui no 2. Vou aumentar um pouquinho o eixo Y. Agora sim, passa aqui no 2. Eu vou fazer aqui de caneta, seria essa função aqui. Sim. E assim, temos essa função aqui. E temos uma outra função que passa pelo 1. Vou fazer de caneta azul aqui. Seria essa aqui. Então, temos essas duas funções aqui. E a região que vai fazer o giro é essa região que eu estou rachurando aqui de lápis. Então, essa região é que eu peguei e destaquei aqui. É claro que, muito embora não esteja aqui, mas isso aqui é tudo simétrico, né? O desenho não ficou, mas o desenho do livro você pode perceber que ele é todo simétrico. Ou seja, o lado aqui da esquerda e o lado da direita são espelhados. Dito isso, então, é essa região que vai fazer a revolução aqui. Qual que é a diferença dessa conta para a conta anterior, pessoal? A diferença é que aqui você não vai ter um sólido maciço no interior, você vai ter um sólido oco no interior. Acaba sendo oco essa parte aqui.
Quando você fizer a revolução aqui, você acaba tendo uma figura assim. Vou tentar desenhar aqui. Alguma coisa assim. Passando aqui também. Você acaba tendo essa figura aqui, né? E essa figura aqui, no caso, é uma figura que ela é oca no meio. Então, na verdade, é uma figura oca no meio. Se você observar, vou tentar fazer aqui um risco aqui, ver se ele ajuda. É uma figura mais ovular, né? Mais oval, assim. Uma figura mais oval, porque não é uma esfera, mas é mais próximo de um ovo do que de uma esfera. Mas é como se fosse um ovo, digamos, sem a gema dentro, um ovo cozido sem a gema. Então, é uma figura que é oca por dentro. Acho que esse exemplo foi interessante. É um ovo cozido, mas sem a gema por dentro dele aqui. Conseguem perceber a figurinha aí, pessoal, todo mundo? Consegue imaginar um ovo cozido sem a gema? É o que está acontecendo aqui. Enfim, dito isso, você tem que analisar como é que vai ser o volume. Então, o volume não vai ser somente aquela fórmula lá que eu passei para vocês. Nesse caso, o que acontece aqui? Eu tenho duas funções. Eu tenho essa função superior e essa função inferior aqui. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente tem que usar uma fórmula não exatamente aquela que eu passei para vocês, mas uma fórmula diferente. Exemplo, se você tiver... Deixa eu fazer novamente aqui os desenhos assim. Suponha que você tem, em todos os casos, tá? Isso aqui não é um caso particular, não, mas um caso geral. Suponha que eu tenha uma função assim, tipo essa aqui mesmo, uma função assim, dessa maneira, e uma outra função aqui para cima. Então, se eu tiver duas funções, suponha que essa aqui seja f e essa aqui é g. E a área que vai girar seja essa área aqui entre as duas. Né? Aí você acaba gerando, então, um sólido que é oco aqui no meio. Um sólido mais assim. Então, nesse caso aqui, que você tem um sólido que é oco no meio, a fórmula geral é essa que eu vou escrever aqui para vocês. O volume vai ser igual à integral também, de A até B. O P mantém, só que aqui você vai ter o seguinte, aqui fica a função de cima, que nesse caso é a função f de x, menos a função de baixo, que é a função g de x. Então, nesse caso, sempre que você tiver um sólido oco, como é o caso aqui, tem que pegar a função de cima menos a função de baixo, que gera o sólido aqui. Ô, Tiago, é o que você me perguntou ontem ou não foi isso que você me perguntou ontem? Sim, sim, foi isso que eu perguntei ontem. Eu falei para você que não, né? Você falou que só usava de cima. Não, eu me equivoquei completamente. Quando você perguntou isso, eu era ter olhado com um pouco mais de cuidado. Eu realmente não percebi que a conta seguia essa técnica aqui, tá bom? Uhum. Você estava correto, só para fazer uma retratação aqui. Muito bem, pessoal, vamos seguir aqui. No caso aqui, então, como é que eu faço uma conta assim? Eu tenho que achar quem é esse ponto e esse ponto aqui que eu ainda não sei. Mas não tem segredo. Para achar as interseções,
É só igualar as duas funções que a conta sai. Beleza, vou igualar as duas funções e vou conseguir achar os pontos que estão faltando aí. Então, fica 2x ao quadrado mais x ao quadrado aqui, igual a 1 menos 2, jogando 2 para cá. Aqui dá menos 1. Eu posso multiplicar tudo por menos 1 aqui. Logo fica x igual mais ou menos raiz de 1. Ou seja, x igual a mais ou menos raiz de 1 é mais ou menos 1. Então, vai pegar de menos 1 até 1. Então, temos aqui integral, nesse volume, vai ser igual a integral de menos 1 até 1 de π. A primeira função aqui é essa aqui de cima, ó. Mais 2 ao quadrado, né? Menos, percebam só que primeiro eu vou ter que elevar ao quadrado para depois subtrair. Então, tem que ser nessa sequência. Se você fizer a conta da subtração para depois levar ao quadrado, não é a mesma coisa e fica errado. Tem que pegar a função de cima menos a função aqui de baixo, que nesse caso é o menos x ao quadrado mais 1. E é essa integral que a gente vai fazer aqui. Vamos lá então, pessoal. Efetuando essa continha, nós teremos aqui o seguinte, ó. Vamos desenvolver. Quadrado do primeiro termo, 4x à quarta, menos 2 que multiplica 2x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado negativo. Então, fica menos 4x ao quadrado, que multiplica 2, dá menos 8x ao quadrado. E 2 ao quadrado aqui é 4 também. Então, é o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado aqui do segundo termo. Menos quadrado aqui do primeiro termo, x à quarta. 2 vezes x ao quadrado é menos 2x ao quadrado, que multiplica 1, continua sendo menos 2x ao quadrado, mais 1. Dx a 100. Aqui eu vou ter o seguinte, vai ficar 4x à quarta menos 8x ao quadrado, mais 4, menos x à quarta, 2x ao quadrado menos 1. Então, esse 4 menos esse aqui vai ficar, no caso, 3x à quarta. Esse menos 8 mais o 2, 6x ao quadrado. Esse 4 menos 1 dá 3. Então, temos essa integral aqui para calcular. E é o que eu falei com vocês agora, né? Vamos calcular essa integral aí. Então, fica π, integral de menos 1 até 1. Ó, é uma integral simples, né? Opa, não precisa disso aqui mais não, então. Se eu for calcular a integral, é só deixar o π. A integral de 3x à quarta é 3x à quinta sobre 5. A integral de 6x ao quadrado que está aqui, 6x ao cubo sobre 3. E a integral de 3 é 3x. Isso aqui eu vou calcular de menos 1 até 1. Então, essa conta aqui vai dar o seguinte, ó. Fica π. Então, fica 3 sobre 5 aqui. 1 elevado à quinta. Dá para cortar o 6 com 3 aqui, pessoal, que dá 2. Vezes 1 ao cubo aqui. Mais 3 vezes 1. Menos, pelo teorema fundamental do cálculo aqui,
teremos 3 sobre 5, menos 1 à quinta, menos 2, que multiplica menos 1 ao cubo, mais 3, que multiplica menos 1. Resolvendo aqui, ó, 1 à quinta é 1, vai sobrar só o 3 sobre 5. Aqui fica menos 2, aqui fica 3. Agora, esse menos 1 aqui, a quinta, é menos 1, com esse menos aqui dá mais. Esse menos 1 aqui ao cubo é menos 1. Com esse menos fica mais 2, com esse menos volta a ser menos 2. E menos 3, menos aqui fica mais 3, então. Só jogar na calculadora, pessoal, e ver quanto que é isso aí. Ó, 3 dividido por 5, menos 2, mais 3, mais 3 dividido por 5 de novo, menos 2, mais 3. Eu achei aqui, vou até conferir se é isso mesmo, 3 sobre 2. 3 por 5, menos 2, mais 3, 3 por 5, menos 2, mais 3. Correto. Então, fica 3,2 vezes P. Pessoal, eu tive um problema aqui que deu uma saída e voltou agora. Alguém me dá um retorno aí que eu acho que está normal para vocês. Eu, pelo menos, não estou vendo você, não. Vocês O estavam... caderno. Ah, tá. Vocês estavam vendo e ouvindo, de repente sumiu tudo, não é isso? Sumiu tudo. Deixa eu voltar. Uhum. Calma aí. Acredito que vocês voltaram a ver. Sim. Sim? Voltou. Ah, então tá bom. Uhum. Vamos tocar daí para frente, então. Talvez minha internet caiu aqui, alguma coisa. Muito bem. Voltando aqui, então, meus caríssimos colegas, vou multiplicar isso aqui por 3 por π, né? O valor de π é 3,2 vezes o valor de π aqui. Então, dá isso. Então, gente, essa conta aí deu 10,05 unidades de volume, né? No caso aqui, a gente não trabalhou com unidade de volume nenhuma, então vou deixar só o 10,5 mesmo. Mas quando você tem, por exemplo, um caso assim, igual eu expliquei, é necessário pegar e subtrair as funções. Tá? Subtrai, só que em subtrair tem que elevar ao quadrado. Então, a fórmula, ela muda aqui, tá bom? Conseguiram entender isso? Bom, vamos fazer então mais um exemplo agora, que eu não passei uma atividade, as atividades que eu passei foram essas. Vou fazer então agora um outro exemplo um pouco diferente com vocês, para depois então passar uma atividade. E dá só um segundo para pegar um copo de água aqui que o meu caminho acabou. Vamos retornar aqui então. Professor, mas você tinha passado mais atividade ainda. Eu tinha passado mais atividades? Quais? Eu estou Assim, conferindo. Isso, você passou a 5, a 6 e a 7 depois. Ah, perfeito. Eu acabei suprimindo isso. Tá, vamos fazer então a 5, a 6 e a 7 para depois passar mais exemplos. Provavelmente não vai dar tempo de passar mais exemplos hoje, mas pelo menos vamos corrigir essas aí que foram passadas. Então tá bom, vamos lá. Essa conta aqui vai ser o seguinte, pessoal, quer ver? Suponha que eu tenha então, no número 5, o seguinte aqui. O número 5... falou aqui que está sem tempo a reunião.
será que está acabando o tempo já? Mas vocês estão me ouvindo ainda normal? Sim, Sim. normal. Então tá, se eventualmente cair aqui, a gente para, mas acho que por enquanto nós temos um tempinho aí, acho que a gente tem mais de 10 minutos ainda. Que aqui não está marcando para mim. Ah, tá, minutos limitados. Beleza, então, Gabriel, vamos lá. É que essa nova conta aqui que eu fiz, eles me deram, o Zoom, né, me deu assim, algumas aulas, acho uma ou duas, onde eu vou ter limites, um tempo ilimitado. Não tenho certeza disso. Se der pane, a gente pega, vou perceber aqui e começa uma outra aula, não tem problema não. Então, olha só, essa questão 5, ele traz para a gente a função 1 sobre x, x igual a 1, x igual a 3, y igual a 0, e fala que essa região aqui gira em torno do eixo x para formar o sólido de revolução. Então, o primeiro passo, pessoal, é você pegar e fazer o desenho para saber como é que vai ser essa superfície aqui e qual vai ser o sólido gerado, né, por essa região aqui. Vamos lá, então. O que acontece é que essa função 1 sobre x é uma função bem conhecida aqui da gente. Eu falo uma coisa, as pessoas riem de mim quando eu falo isso, mas essa função ela lembra uma borboleta. Como assim lembra uma borboleta? Eu não lembro se eu cheguei a fazer essa conta com vocês no cálculo 1. Mas usando aqui o GeoGebra, por exemplo, só para a gente poder fazer essa conta de maneira rápida, se você declarar y igual a 1 dividido por x e mandar ele para plotar o gráfico, você pode perceber que o gráfico tem essa estética aqui. Tem esse ramo aqui da direita e esse ramo aqui da esquerda. E se você colocar assim, e com muita imaginação, você consegue perceber que ele gera uma espécie de uma borboleta aí, lembra uma borboleta. Por que eu falo isso? Porque, para mim, fica mais fácil para decorar quando eu consigo associar a figura, né, a função, a um desenho. Então, o gráfico dessa função aqui tem dois ramos, um à esquerda e outro à direita, e seria isso aqui. Alguma coisa assim. E alguma coisa assim. É a função 1 sobre x. Tá? É uma função infinita, obviamente. Só que nós temos outras limitações. Eu quero o pedaço que vai de 1 até 3. Então, eu vou pegar e vou restringir aqui no 1. E vou restringir aqui no 3. Por exemplo, aqui. Só que, a priori, essa função aqui seria infinita aqui para baixo. Só que ela não vai ser infinita porque tem uma outra limitação aqui, ó. Y igual a 0. Y igual a 0 é o eixo x. O eixo x é o y igual a 0. Então, essa região aqui que a gente vai considerar. Perceba que não tem como ter ambiguidade aqui, porque ela é muito precisa. Aqui limita acima, aqui limita abaixo, aqui limita à esquerda e aqui limita à direita. Então, não tem ambiguidade. A função é essa. E a parte da esquerda? Eu jogo fora, não me interessa. Então, essa região que eu peguei e destaquei de lápis aí, pessoal, que eu vou fazer revolução. Vai gerar uma figurinha aqui que eu vou desenhar aqui para vocês. Vai ser alguma coisa assim. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Passando um pouquinho acima aqui. Isso vai ser alguma coisa assim, ó. Alguma coisa assim. E gera esse sólido aí, então. Tá? Nesse caso aqui, esse sólido, pelas restrições que foram colocadas aqui, é um sólido maciço. Esse aqui não é um sólido oco, é um sólido todo maciço, então. Tá? O que esse sólido aí parece? Ele parece meio com um peão de criança, né? Que a gente, quando eu era criança, eu jogava peão. Não sei se as pessoas fazem isso ainda.
Mas é um pouco um peão, por exemplo, só que um peão sem a ponta, né? A ponta aqui seria uma ponta grossa. Tem que botar um prego aqui para ser um peão de fato. Mas lembra um pedaço de um peão, por exemplo. Se você colocar dessa maneira aqui, eu consigo enxergar um peão. Enfim, como é que eu faço então para calcular o volume dessa figurinha aqui que eu associei na minha cabeça a um peão? Você pode fazer assim, ó. Lembra que no caso que essa figura ela é maciça, ela não é oca. Então fica volume de 1 até 3 de π de 1 sobre x elevado ao quadrado dx. Aqui no caso, ó, fica 1 sobre x ao quadrado. E vai ficar uma conta bem simples aqui para a gente fazer, que é só calcular essa integralzinha aqui. O professor, no caso, se fosse oco, aí teria diminuir da outra função, né? Exatamente, exatamente. Teria que diminuir da outra função, precisamente isso. Que é o que nós fizemos na conta anterior a essa. Beleza. Então, aqui a gente vai ter integral de 1 até 3. Percebam aqui que eu joguei o π para fora. Tá? Eu sempre posso pegar e jogar o π para fora, porque como ele está multiplicando, você pode ir a uma constante, então a constante que está multiplicando pode ser jogado para fora da integral. A gente pode fazer isso sem perda de generalidade. Vou jogar o x ao quadrado para cima, fica x a menos 2 dx. Agora eu calculo a integral normalmente. A integral de x a menos 2 é x a menos 1 sobre menos 1. Então, fica v igual a π. Ó, esse menos aqui eu posso colocar aqui na frente, se eu quiser, não tem problema nenhum. Vai ficar 1 sobre x de 1 até 3. Então, teremos menos π. Vai ficar 1 sobre 3 menos 1 sobre 1, que dá o mesmo. Então, essa conta é o seguinte, olha. Se eu pegar 1 sobre 3 menos 1, 3 vezes 1 dá 3, 1 menos 3 é menos 2 terços. Então, fica assim, V igual a menos com menos fica mais. 2 terços aqui de P. Então, você pode deixar assim, ou você pode pegar e jogar aqui na calculadora e ver quanto que dá. 2 dividido por 3 vezes o nosso π. Oi, Wilson, e se no caso, se o y em vez de 0 fosse outro número, 1, por exemplo, aí também teria que diminuir, não é? Eu não entendi bem essa parte. Se em vez do y ser 0, se fosse 1, faria como? Tudo bem. Vamos supor que você tivesse, em vez de ter um peão assim, tivesse uma figura parecida com um peão, só que oca. Vou fazer um desenho, Vitor, que aí fica mais fácil para explicar. Vou colocar como sendo uma questão extra. Não, agora que você me falou do oco, que eu me liguei. Se for o y não for 0, logo ele vai ter o vão. É isso agora que eu entendi. Então, você já tinha me explicado, porque eu fiquei na dúvida. Exato, aí você acaba subtraindo. Se fosse, por exemplo, y igual a 1, por exemplo, né? Então você ele seria oco aqui, se fosse y igual a 1. Então você pegaria 1 sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que seria aquela parte oca. Não, agora que eu me liguei que o 1 é essa parte oca. Não, beleza, então já está explicado. Perfeito, então. Obrigado. Nada. Pessoal, olha só, eu vou parando por aqui, eu acho, entendeu? Eu já dei os 40 minutos de aula, que é o nosso limite aqui, mesmo que o computador hoje liberou a gente fazer um pouco mais. Mas vou parar por aqui para vocês poderem dar uma olhada nessas questões aqui, tentarem fazer as outras que eu não fiz. Aí, na terça-feira eu corrijo aquelas que eu não fiz e passo a matéria nova, tá? Eu acho mais do que 40 minutos de aula, sendo 2 aulas por semana, fica muito assim, fica um pouco
você acaba perdendo um pouco a linha de raciocínio depois de 40 minutos. Então, eu prefiro parar aqui e a semana que vem a gente continua então, tá bom? Então, até a semana que vem, até terça-feira, pessoal.